crianças! Que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou a professora Fernanda do nível 2 e hoje, dia 21 do mês de maio de 2020, nós vamos estudar sobre alguns números diferentes. Eu tenho certeza que vocês já devem estar curiosos para saber que números são esses. Mas antes, nós precisamos fazer aquele momento de oração, o nosso momento de falarmos com o Papai do Céu, não é mesmo? E eu quero perguntar uma coisa, vocês sabiam que nós temos diversas formas de estar mais próximos de Deus? Nós podemos conversar com Ele, podemos estar mais perto também através de músicas, sabiam? E hoje a nossa oração será diferente. Será através de uma música bem legal. E eu quero convidar você para cantar e fazer os movimentos dela junto comigo, tá certo? Então vamos lá. A música é assim. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, só ele pode acalmar. Olhem só, viram? Somente Jesus pode deixar o nosso coração limpinho assim, tirar todas as manchinhas dele, tá certo? Então, crianças, vamos dizer assim, obrigada, Papai do Céu, por mais este dia. E um beijo, manda beijo bem forte. Agora sim, nós estamos preparados para iniciar a nossa aula. E como eu falei, hoje nós estudaremos sobre alguns números, que são os números pares e ímpares e também sobre os números ordinais. Vamos descobrir primeiro o que são os números pares e ímpares. Vocês já até estudaram sobre eles, mas hoje nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho, tá certo? Olha só, vamos iniciar pelos números pares. Vocês lembram o que são? Bom, os números pares são aqueles que quando nós dividimos eles por 2, as duas partes vão ficar iguais e não vai sobrar nada, nenhum elemento vai ficar sozinho. Vamos ver aqui nas nossas imagens. O número 4, por exemplo, temos 4 florzinhas e se nós dividirmos em duas partes, vai ficar 1, 2, 3, 4. Vai ficar 2 flores de um lado e 2 flores do outro. Então, vocês prestaram atenção que ficou a mesma quantidade de flores em cada lado, 2 e 2, não sobrou nada. Isso significa dizer o quê? Que o número 4 é o número par, certo? E os números ímpares? Vamos ver então. Olha só, por exemplo, o número 5. Nós temos o quê? 5 cenourinhas. E se nós dividirmos as 5 cenouras em duas partes, será que elas vão ficar iguais? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Não ficou igual. Prestaram atenção? Ficou 2 cenouras de um lado e 3 cenouras de outro. Então, isso significa dizer que os números ímpares são aqueles que quando nós dividimos em duas partes, as partes não ficam iguais. Sempre vai sobrar um elemento, como é o caso aqui, que ficou 2 cenouras de um lado e 3 de outro. Uma cenourinha ficou sobrando, não é mesmo? Fácil, não é? E eu tenho mais uma dica para vocês. Com essa dica, eu tenho certeza que vocês não vão mais esquecer sobre os números pares e ímpares. Olhem só, todos os números que terminarem em 0, 2, 4, 6 e 8 serão pares. Olha só aqui na nossa fila de números, por exemplo, deixa eu escolher, pronto, o número 20, que é formado pelo 2 e o 0, não é mesmo? Se eu acabei de dizer que os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são pares,
O 20, que é terminado em 0, é um número par. Prestaram atenção? Outro exemplo de número par. Tem o 34, que é formado pelo 3 e o 4. Se ele termina no número 4, então ele também será um número par. Só lembrar dessa dica, tá certo? E os números ímpares são aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Todos os números terminados nestes números que eu acabei de falar serão ímpares. Vamos procurar aqui algum. Achei! Vamos ver o último da nossa fila de números, o 39, que é formado pelo 3 e o 9. Se o último número é o 9, não é mesmo? Se o 39 termina no 9, então ele será um número ímpar. Olha como é fácil, lembrem bem dessa dica, tá certo? Agora, crianças, nós temos mais um assunto que também é sobre os números. Nós falaremos sobre os números ordinais. Vocês já ouviram falar sobre ele, não é mesmo? Olha só, eles são o que, tia? Eles são aqueles números que indicam a ordem ou a posição de uma pessoa ou um objeto. E tem uma dica importante. Vocês estão prestando atenção que esses numerozinhos aqui na nossa figura tem este símbolo do lado? Então, sempre que aparecer esta bolinha e o tracinho, estes dois símbolos significa dizer que será um número ordinal. Nós não falaremos mais 1, 2, 3. Se eu já vi que tem este símbolo, então já vai ser primeiro, segundo, terceiro. Como vocês já sabem esta contagem, não é mesmo? Vamos ver aqui mais alguns números ordinais? Vamos ver primeiro algumas situações em que nós usamos os números ordinais. O que é que está acontecendo aqui? Essas crianças participaram de uma competição e ganharam em primeiro, segundo e terceiro lugar. Será se eu vou dizer, esta criança ganhou em um lugar? Não, ele ganhou em primeiro lugar. Olha só a importância dos números ordinais, perceberam? Este ganhou em segundo lugar e aquele ganhou em terceiro lugar. Tem mais uma situação para mostrar para vocês. Por exemplo, em uma fila de supermercado, como esta, nós fazemos a contagem também com os números ordinais. Quem está em primeiro lugar na fila? É o homenzinho de casaco azul. Quem está em último lugar na fila? É a mulher de blusa azul também, né? Quem está em segundo lugar na fila? É a mulher de vestido verde. Vamos contar quantas pessoas tem aqui e em que posição elas estão? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então a gente não conta 1, 2, 3, 4 e 5. Contamos na forma dos números ordinais, tudo bem? Eu tenho mais uma coisa para falar para vocês. Vocês prestaram atenção em mais alguma coisa nessa imagem? Nós estamos vivendo um momento que nós precisamos o quê? Ficar em casa. Mas caso a gente precise sair por alguma necessidade, é muito importante que nós usemos máscaras e também mantenhamos a distância das pessoas de no mínimo 1 metro. E essas pessoas aqui na fila estão respeitando. Eles estão distantes de quem está na sua frente, tá certo? Então, eles estão assim, estão cumprindo o que está sendo pedido nesse momento que nós estamos vivendo, tá certo? E você aí em casa, fale para o papai e para a mamãe, pergunte se eles também estão cumprindo, tá bom? Então, vamos continuar agora falando dos números ordinais. Olha só, encontrei aqui. Nós estudaremos hoje sobre os números ordinais até o 39, até o 39º. Vocês já haviam estudado nas aulas anteriores até o 20º, que é formado pelo 2 e o 0.
Vocês lembram que cada número tem uma família? Temos a família do 1, não é mesmo? Que aqui no caso é a família do primeiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então agora nós vamos ver a família do 1, só que em números ordinais, tá certo? Nós não falaremos 11, 12, 13, mas sim, como vocês já sabem, 11º, 12º, 13º, até o 19º. E aí começará a família do 2, que nos números comuns seria a família do 20, mas em números ordinais, o 2 e o 0 se transformam em 20º. Então a família do 20º será como? 21º, 22º, 23º, 24º até o 29º. É onde encerra a família do 20º, né? Do 2, e inicia a família do 3, que é o que nós estudaremos hoje. A família do 3 seria 30, a partir do 30 nos números comuns, mas nos números ordinais se chama 30º. Vamos falar comigo? 30º, o 3 e o 0 juntinhos, junto com o símbolo dos números ordinais, é chamado de 30º. Então, quando ele se junta com os outros números, do 1 ao 9, forma a sua família, que será como, tia? 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º e, por último, 39º. Olha só, os nomes até parecem 3, 30, 30º. É só lembrar bem, tá certo? E lembrem do detalhe importante, que sempre que tiver este símbolo do lado dos numerais, será um número ordinal. Nem dá mais para esquecer isso, eu tenho certeza que vocês já aprenderam, não é mesmo? Então agora, crianças, nós iremos ver a nossa atividade de hoje, que será neste livro aqui. O álbum de grafismo que vocês levaram para casa, nas páginas 18 e 23. Olha só o que nós vamos fazer nesta atividade. Primeiro, vocês lembram que igual nós fazemos na nossa sala de aula, o que nós fazemos primeiro é colocar o nosso nome e colocar a data. Não pode esquecer, tá bom? E aqui na página 18 diz assim, escrita espontânea de números. Mas o que é para fazer, tia? A escrita espontânea é importante que vocês façam sozinhos, sem ajuda, tá bom? E aqui tem 30 quadrinhos, ou seja, vocês vão escrever do número 1 até o número 30. Fácil, eu tenho certeza que vocês sabem. Mas, para dificultar um pouquinho, eu queria que vocês separassem 2 lápis de cor com cores diferentes, tá bom? E aí, quando vocês terminarem de escrever os números até o 30, vocês vão pintar os números pares com uma cor e os números ímpares com outra cor, tá bom? Essa é a hora que eu vou ver quem prestou atenção na aula de hoje. E na próxima página, o que nós faremos? Também vão colocar o nome e a data e diz assim, distinção entre letras, números e símbolos. O que nós vamos fazer? Nesta tarefa, vocês vão escolher 3 cores diferentes de lápis, tá certo? E aí, vão pintar aqui, ó, embaixo, os quadrinhos, um com cada cor. O quadrinho das letras com uma cor, o quadrinho dos números com outra cor e o quadrinho dos símbolos com a terceira cor. E aí, vocês vão procurar nessas figuras o que é uma letra, o que é o número e o que é um símbolo, e vão pintar com as cores correspondentes que vocês escolheram, tá certo? Quem não conseguir ainda, pede a ajuda do orientador, mas eu tenho certeza que você já sabe fazer sozinho, somente para o orientador conferir no final, tá certo? Então, crianças, a nossa aulinha de hoje está chegando ao fim.
Eu continuo com muita saudade de vocês, espero encontrá-los o mais breve possível. Um beijo grande!